Olá, pessoal! Professor Wesley Carvalho por aqui. Sejam super bem-vindos ao meu canal. E olha, para quem ainda não se inscreveu, já aproveita para fazer isso agora e ativar as notificações, combinado? Hoje eu preparei um material bem especial, um guia visual para ajudar meus alunos com o trabalho sobre o corpo humano. A ideia é a gente desvendar juntos esses sistemas fascinantes que nos mantêm funcionando. Prontos para começar? Então vamos lá! Para a gente se organizar, nosso papo vai ter 4 momentos bem importantes. Primeiro, vamos entender o sistema de mensageiros químicos do nosso corpo. Depois, vamos dar uma olhada nos reguladores do metabolismo. Na sequência, um assunto super interessante: hormônios, puberdade e reprodução. E para fechar, vamos falar de algo fundamental: saúde e prevenção. Esse é o nosso mapa de hoje. Bora começar então? Nossa primeira parada é no sistema de mensageiros químicos. Já parou para pensar no corpo humano como uma cidade enorme e super movimentada? Como é que as ordens são enviadas e recebidas para tudo funcionar direitinho? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Então, fica a pergunta no ar: como é que o nosso cérebro conversa com o estômago? Ou como os músculos sabem o que os rins estão fazendo? Eles não têm WhatsApp, né? A resposta para isso está num sistema super engenhoso de mensageiros químicos. E quem faz essa mágica acontecer são as glândulas endócrinas. Pensa nelas como se fossem centrais de comando. Só que, em vez de mandar e-mails, elas liberam as mensagens delas, que a gente chama de hormônios, direto na principal avenida do nosso corpo, a corrente sanguínea. E o mais legal é que o processo é super simples, mas muito inteligente. Olha só. Primeiro, a glândula produz o hormônio. Segundo, o sangue, que é o nosso sistema de entregas, leva esse hormônio para todo canto. E terceiro, e aqui que está o pulo do gato, só o órgão-alvo, que tem o receptor certo, a fechadura certa para aquela chave hormonal, é que vai receber a mensagem e agir. É uma comunicação super precisa. Beleza? Agora que a gente já entendeu essa base, vamos ver na prática como funcionam os reguladores do metabolismo. A gente vai focar em 2 glândulas que são verdadeiras gerentes do nosso corpo: a tireoide e o pâncreas, que cuidam da nossa energia e do açúcar no sangue. Vamos começar pela tireoide. Ela fica bem aqui, na base do pescoço, e ela é tipo o termostato do nosso corpo. Os hormônios que ela produz, o T3 e o T4, é que ditam o ritmo do nosso metabolismo, ou seja, a velocidade com que a gente queima energia para fazer absolutamente tudo. Mas e quando esse termostato desregula? Aí a coisa pode complicar. Dá uma olhada nesse slide que mostra direitinho os 2 extremos. Se a produção de hormônios está baixa, a gente tem o hipotireoidismo e tudo fica mais lento. Cansaço, ganho de peso. Já se a produção é excessiva, é o hipertireoidismo, que acelera tudo. Agitação, perda de peso. O segredo é o equilíbrio. Agora, saindo da tireoide, a gente chega no pâncreas. A grande missão dele é ser o maestro dos níveis de açúcar no sangue. E para fazer isso, ele usa uma dupla de hormônios que age de forma oposta, um contra o outro, para manter tudo na mais perfeita harmonia. E aqui está a nossa dupla dinâmica em ação. Quando a gente come, o açúcar sobe e a insulina entra em campo para ajudar as células a guardarem essa glicose. Agora, se a gente ficar muito tempo sem comer, o açúcar cai, e aí entra o glucagon, que manda o fígado liberar o açúcar que estava guardado. Um sobe, o outro desce, mantendo o equilíbrio. Genial, né? E chegamos à nossa terceira parte. Agora o papo é sobre um tema que todo mundo já viveu ou está vivendo: hormônios, puberdade e reprodução. Vamos ver como esses mesmos mensageiros químicos comandam uma das maiores transformações da nossa vida. Os grandes protagonistas aqui são os hormônios sexuais. A tabela deixa bem claro. Nos ovários, a produção principal é de estrogênio e progesterona, que vão moldar as características femininas. Já nos testículos, a estrela é a testosterona, responsável pelas características masculinas. É importante lembrar que todo mundo tem um pouco de todos, mas é a quantidade que faz a diferença. E olha, manter esse equilíbrio hormonal é uma dança bem delicada, viu? Especialmente no corpo feminino. Qualquer pequena alteração nos níveis de estrogênio e progesterona pode mexer com tudo, com a regularidade do ciclo menstrual, com o humor e até com a fertilidade. Isso só mostra o quanto o nosso bem-estar está conectado com essa química toda. E nos rapazes? Bom, a puberdade é basicamente o show da testosterona. É esse hormônio que comanda aquelas mudanças que todo mundo conhece: a voz que fica mais grave, o aparecimento de pelos no rosto e no corpo e o aumento da massa muscular. É o corpo se preparando para a fase adulta. Já no caso das moças, a gente tem uma verdadeira sinfonia hormonal regida pelo estrogênio e pela progesterona.
São eles que comandam o desenvolvimento dos seios, o alargamento dos quadris, que já é uma preparação do corpo para uma possível gravidez, e também o surgimento de pelos. É uma revolução interna, com efeitos bem visíveis por fora. E tudo isso que a gente conversou nos traz, naturalmente, para a nossa última parte, que é fundamental: saúde e prevenção. Porque, no fim das contas, entender como o nosso corpo funciona é o primeiro e mais importante passo para a gente cuidar bem dele e fazer escolhas melhores. E falando em escolhas informadas, não tem como não falar sobre contracepção. É super importante a gente entender que os métodos contraceptivos podem ter duas funções. Uma é evitar a gravidez e a outra é prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. E a palavra-chave aqui é e ou, porque nem todo método faz as duas coisas. Para ficar mais fácil de entender, a gente pode dividir os métodos em dois grandes grupos. De um lado, os permanentes, como a laqueadura e a vasectomia, que são decisões mais definitivas. E de outro lado, os reversíveis, que são a maioria, como pílulas, injeções, o DIU, que dão mais flexibilidade. Agora, dentro da prevenção, um assunto que precisa ser sempre discutido com muita seriedade é a AIDS. A doença é causada pelo vírus HIV, que é um inimigo muito esperto. Ele ataca justamente o coração do nosso sistema de defesa, os linfócitos, que são como os generais do nosso exército. Sem eles, o corpo fica totalmente vulnerável. Tá, mas e a transmissão? Como ela acontece? Isso é crucial saber. O vírus está presente em fluidos corporais específicos de uma pessoa que está infectada, como a gente vê na lista: sangue, esperma, secreção vaginal e também no leite materno. Entender por onde o vírus passa é o passo número 1 para se proteger. E assim, a gente fecha o nosso guia. Fica essa reflexão final, né? De que forma todo esse conhecimento sobre o funcionamento do nosso corpo nos dá o poder de tomar decisões mais saudáveis no dia a dia. Lembrem-se, entender o corpo não é só biologia, é a base para uma vida com mais saúde e consciência. Espero que este material ajude de verdade no trabalho de vocês. Não esqueçam de deixar o like e de compartilhar com os colegas, hein? Um abraço e até a próxima!